específica, cuidar das pessoas, zelando principalmente pelas crianças, adolescentes e idosos. Todas as regiões do Paraná estão recebendo a nossa caravana da cidadania, que atua na fiscalização, na orientação, apoio e promoção de debates, para fortalecer políticas públicas destinadas a este público. A todos nosso muito obrigado pela presença. Vamos dar início compondo a mesa dos trabalhos. Eu convido o presidente da comissão da CRIAR, o deputado Leonardo Paranhos. Convido também para se fazer presente o recém-empossado presidente da Acampar, Associação das Câmaras de Vereadores do Paraná, Júlio Macucci. A senhora Jandira Xavier Gonzaga, representante do CEDI, do Conselho Estadual do Idoso e coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade, UNATI. Convido também o professor da rede estadual aqui em Paranaguá, José Luiz de Souza Santos. Convido ainda o Dr. Isley dos Santos, professor da ISUPAR, Instituto Superior do Litoral do Paraná. Obrigado pela presença, professor. Também Juliano Maroldi, defensor público do Estado do Paraná. E, por fim, Cristiano Vidal, presidente do Conselho Tutelar aqui em Paranaguá. Podemos sentar? Na sequência, então, dos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao Dr. Isley dos Santos, o professor da ISUPAR. Cumprimento a presença do ilustríssimo senhor deputado, presidente dessa mesa, os ilustríssimos alunos do ISUPAR que aqui se encontram, ilustríssima sociedade que aqui se faz presente. O curso de Direito do Instituto Superior do Litoral, compreendendo que a academia desempenha um papel importante na realidade de nossa sociedade e que pode contribuir com as discussões técnicas, né? E partindo do pressuposto que essa comissão, composta por ilustres deputados, representantes legítimos do povo paranaense, é o espaço adequado para os debates e para a discussão de ideias, né? Os nossos alunos do 4º e do 5º ano que aqui se encontram trabalharam em sala um tema que a gente traz para a comissão, que é a redução da maioridade penal. Os nossos alunos fizeram inúmeros ofícios, o qual neste momento eu entrego ao presidente da comissão. Nesses ofícios, a comunidade acadêmica ela leva conhecimento da comissão que o curso de Direito é contrário à redução da maioridade penal. Dentro desse tema, redução da maioridade penal, a academia entende que a redução da maioridade não vai diminuir a violência no nosso país, né? Todo mundo sabe que o sistema prisional ele não é modelo de ressocialização, sendo que o nosso país ostenta a 4ª maior população carcerária. A gente não deve esquecer a gestão prisional, o contexto da superlotação e as dificuldades técnicas para a solução do problema. Por outro lado, nós também não temos estatísticas que demonstram que existe uma correlação entre o número de prisões com a redução da violência ou da criminalidade. Eu acho que não há dúvida que educar é melhor do que punir. E a fixação da maioridade penal em 18 anos é uma tendência mundial. 53 países pesquisados pelo Fundo das Nações Unidas, 42 destes adotam a maioridade penal aos 18 anos. Então a gente não entende por que no Brasil nós estamos discutindo a redução. E o ECA,
ele já prevê uma responsabilidade do adolescente a partir dos 12 anos de idade, né? Inclusive abrangendo os crimes cometidos com violência ou grave ameaça, o que permite aí uma internação, uma privação de liberdade por até 3 anos. E aí é importante os dados do nosso sistema socioeducativo do Estado do Paraná, senhor deputado. Foi divulgado ano passado, 42% dos atos infracionais são contra o patrimônio. É furto, é roubo, é receptação. 18% é tráfico de drogas. Quanto à questão do tráfico de drogas, é o que ele totaliza a maior parte de adolescentes apreendidos. 3,6 latrocínio, 14,9 homicídio, 1,9 estupro. Então, senhor deputado, a questão da privação de liberdade do adolescente se restringe a atos patrimoniais especificamente. E aí a nossa Assembleia Legislativa tem um papel importante em discutir políticas públicas que possam tirar o nosso adolescente de atos infracionais e que sejam efetivados os nossos direitos fundamentais. Né? E aí a gente não vê nenhuma discussão a respeito da qualidade ou da forma do sistema socioeducativo. E aí o curso de Direito do Instituto Superior do Litoral, ele requer a esta comissão que seja diligenciado uma vistoria em todas as unidades socioeducativas do Estado do Paraná. Seria importante que a comissão conhecesse o que é uma unidade socioeducativa, como que ela funciona, quem está privado de liberdade. Porque lá nós temos adolescentes privados de liberdade, privados de sua família e privados de direitos fundamentais. Eu concluo com uma frase, com uma expressão do senhor Flávio Américo Fracetto. A pretensão de se tornar eficazmente educativa a lição ministrada por detrás das grades é pretensiosa, já que, bem nos lembra Ferraioli, repressão e educação são definitivamente incompatíveis, como são a privação da liberdade e a liberdade mesma, e constitui a substância e o pressuposto da educação. De maneira que a única coisa que se pode pretender do cárcere é que seja o menos repressivo possível e, por conseguinte, o menos dessocializador e deseducador possível. Os nossos alunos aqui de Direito esperam que a comissão examine os ofícios que foram enviados e dê uma resposta à nossa universidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. De imediato, eu passo a palavra para a senhora Jandira Xavier Gonzaga. Boa tarde a todos e a todas. Como representante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, quero parabenizar a ação realizada pela CRIAI e dizer que, enquanto universidade, porque eu represento uma universidade, e por essa universidade eu represento a Secretaria de Ensino Superior junto ao Conselho. Então a nossa função é também dar cumprimento ao Estatuto do Idoso e dentro da nossa área de atuação o estamos fazendo. Parabéns, deputado, e que todas as pessoas envolvidas com criança, adolescente e idoso estejam cada vez mais com o olhar voltado para as ações que acontecem dentro do nosso município. Obrigada. Obrigado, professora. Convido também para compor a mesa a professora Gisele Ávila Leal de Meireles, professora e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Paraná. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra o professor José Luiz de Souza Santos. Meus cumprimentos ao senhor deputado, a todos que acompanham a mesa e a todos aqui presentes. Eu vim em nome da CRIAI, convite, produzir uma palestra sobre educação sexual e violência. Sou mestrando do programa de pós-graduação da Universidade Federal e participo do grupo de estudos em educação, linguagem e teatro, e tenho pesquisa voltada a sentidos de violência dentro da escola, e pesquiso dentro de 2 colégios
sendo eles o Colégio Professor Exilado Santos Batista, o Colégio Estadual, e o Colégio Estadual São Francisco. Farei uma breve apresentação no levantamento de dados que eu fiz nessas últimas semanas, após a palestra, que no caso a palestra serviu como um pano de fundo para a gente estar fazendo esse levantamento de dados a respeito de educação sexual e violência. Os objetivos... Os objetivos eram de apresentar, através das palestras... Ótimo, melhor para ficar em pé. De apresentar e explicar através dessas palestras assuntos relacionados à educação sexual e violência. Através dessas palestras, fazer um levantamento quantitativo de dados através de um questionário de múltipla escolha. Foi passado um questionário para cada aluno. Então, os dados que vocês verão aqui foi somente do Colégio Zilar. Eu tentei fazer algo mais sucinto para essa audiência, só para estar explanando a questão que eu gostaria de levantar através desse levantamento. E através desses questionários, identificar possíveis casos de prostituição infantil e violência sexual contra crianças e adolescentes. Foram tratados nessa palestra assuntos como puberdade, virgindade, mudanças corporais, ejaculação, sensibilidade corporal, doenças e infecções, menstruação, masturbação, gravidez na adolescência e relações sexuais. Esses assuntos dentro da educação sexual. Já em violência, foram tratados assuntos de violência sexual contra crianças e adolescentes, prostituição infantil, violência verbal, física e moral, dentro e fora da escola e público. Como eu disse, esses dados foram coletados, esses dados apresentados aqui foram coletados apenas no Colégio Zilar, porém eu passei por 4 escolas que eu considero assim, colégios em estado de risco, que é o Colégio Didio, o Colégio Estadual Didio, o Colégio Estadual São Francisco, o Colégio Estadual Morozovski e o Colégio Estadual Professor Exilado Santos Batista. Quando eu digo colégio em risco, com vários problemas sociais que emergem diariamente dentro dessas escolas. No Zilar foram entrevistados 253 alunos na faixa etária de 11 anos a 14 anos. Por favor. Eu trouxe 3 questões que eu considero principais desse questionário que eu passei. Foram 10 questões, mas eu trouxe somente 3. E uma das perguntas era: você já teve relações sexuais? Lembrando que são estudantes na faixa etária de 11 a 14 anos, certo? Então, 11 meninas disseram que sim e 13 meninos disseram que sim, certo? 143 meninas disseram que não e 86 disseram que não. Se nós pararmos para analisar, parece pouco, mas se nós formos fazer uma base, fazer um parâmetro, calcular a quantidade de aluno por resposta, nós podemos dizer que a cada 10 estudantes, um já teve relação sexual, né? Então, lembrando, eu gosto de enfatizar porque a faixa etária é de 11 a 14 anos. A segunda questão era: você conhece alguém que já sofreu algum tipo de violência ou abuso sexual? Pegando o apanhado inteiro dos alunos, 56 estudantes disseram que conhecem alguém que já sofreu algum tipo de violência ou abuso sexual e 197 disseram que não. Da mesma forma, se nós formos fazer um levantamento mais específico, mais detalhado, podemos dizer que a cada 10 crianças e adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos, 4 conhecem alguém que já sofreu algum tipo de violência ou abuso sexual. É um número muito alto. E a terceira questão, que eu acho que é algo bastante pertinente, porque é um dado que vem de dentro para fora das escolas, e tendo em vista que esse colégio tem na faixa de 800 a 900 estudantes, esses números que eu apresento aqui eu considero muito alto e muito importante de ser relevado, senhor deputado. A terceira questão: você já foi forçado ou forçada
ou lhe ofereceram alguma coisa, dinheiro, presentes ou favores para ter relações sexuais, mostrar suas partes íntimas, tocar ou olhar as partes íntimas de alguém? 17 estudantes disseram que sim, 236 disseram que não. Como eu falei, foram entrevistados 253 estudantes. Nessa palestra, eu especifiquei a diferença entre relação sexual e abuso sexual, certo? E um número de 17 estudantes, nós podemos colocar que a cada 14 estudantes, um já sofreu algum tipo de violência ou abuso sexual, certo? Então, eu gostaria de ressaltar a importância e fazer um apelo ao senhor deputado e à comissão, a CRIAR, que colocasse um olhar mais carinhoso, vamos dizer assim, sobre as escolas, não só de Paranaguá, mas do Paraná, na questão de colocar psicólogos, colocar assistentes sociais, ter um acompanhamento mais de perto dos estudantes, porque se eu entrevisto 253 estudantes e 17 me dizem que já sofreram algum tipo de violência ou abuso sexual, isso é um número muito alto para uma escola, porque se eu entrevistasse 800 estudantes, essa margem iria crescer muito mais. Eu iria ter um dado muito maior do que esse que eu estou apresentando aqui. Lembrando que é somente dados de um colégio da cidade. Nós temos muitas outras escolas. Enfim, esses foram alguns dados. Essa palestra eu fui convidado pelo deputado Paranhos, junto com o senhor Jefferson Vade, para estar fazendo essa palestra e fazendo esse levantamento de dados. E assim eu aproveitei para estar fazendo esse apelo. Eu gostaria de agradecer à CRIAI, à Assembleia Legislativa, ao senhor deputado Leonardo Paranhos, ao senhor Jefferson Vade pela oportunidade, que nós tivemos um contato maior. A professora Flávia Pereira, que contribuiu nas palestras, o professor Michel Antônio Belo, que se encontra presente aqui, as direções do Colégio Dídio, a diretora Maria Marta, a direção do Colégio Morosóvska, a diretora Rita Cássio, ao diretor do Colégio São Francisco, o diretor Cleiton Rocha, e ao diretor do Colégio Professor Zelado Santo Batista, o professor Ariel Schneider. Obrigado. Obrigado, professor. Eu convido também para vir à frente o defensor público Juliano Maroldi, representando a Defensoria Pública do Estado do Paraná. E de imediato passo a palavra para a professora Gisele. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Assembleia Legislativa por estarmos participando aqui nesse evento muito importante, o qual viemos participar juntamente com os estudantes da UFPR, setor litoral, estudantes do curso de Saúde Coletiva e Serviço Social, porque entendemos que essa discussão da infância, da adolescência e do idoso é uma discussão suprapartidária e que precisa unir esforços, precisamos estar unindo esforços para poder enfrentar essa séria, inúmeras formas de violência que vêm sendo cometidas contra crianças, adolescentes e idosos também. Mas, sobretudo aqui, a nossa especificidade maior é na área da infância e da adolescência, onde nossos estudantes têm desenvolvido trabalhos de pesquisa, de extensão, e mesmo no ensino de serviço social, propriamente dito, nós trabalhamos muito com esse segmento social, no sentido da defesa e garantia de direitos, redução das desigualdades sociais, que é um objeto próprio do curso de serviço social, mas também não é exclusivo, não é privativo da nossa categoria. Mas eu faço coro ao representante da ISUPAR, no sentido de que o nosso Conselho Regional de Serviço Social e o Conselho Federal de Serviço Social têm recomendado e somos contra a redução da maioridade penal. Aliás, eu gostaria de dizer que somos intensamente contra, porque entendemos que essa redução vai atingir somente
as crianças, os adolescentes, empobrecidos da sociedade jamais vai alcançar os adolescentes que tenham uma condição, uma classe social mais favorecida e, portanto, nós estaríamos fortalecendo a desigualdade social no país, que já é imensa. Em segundo lugar, eu também faço coro à apresentação, parabenizo o palestrante, sobre a questão do abuso sexual, que aqui no litoral do Paraná, sobretudo em Paranaguá, todos nós sabemos que é uma matéria muito delicada, mas não somente aqui, não somente com as adolescentes, que nós sabemos que são abusadas sexualmente diariamente no percurso da BR ou mesmo no porto de Paranaguá. Não é só isso também. Nos outros municípios do litoral, ainda que em menor número, nós temos vários casos de abuso sexual que as escolas municipais têm nos repassado, não para nós diretamente, mas para os conselhos tutelares, que são que é o órgão responsável para fazer o primeiro atendimento, etc. e tal. Então eu queria fortalecer também a importância para nós dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos da infância e da adolescência, e dizer que, dentre os estudos que nós temos feito, tem se sobressaído, uma outra temática, direcionada mais especificamente à comissão na Assembleia, para somar com os outros casos que já foram trazidos como prioridades, talvez, né? Se bem que na área da infância e adolescência é difícil estabelecer prioridades, porque tudo nos parece sempre bastante difícil e necessário de ter um enfrentamento por toda a sociedade. De qualquer forma, nós temos tido bastante dificuldade com uma área protetiva também da infância, no sentido de que os abrigos do litoral do Paraná, que nesse caso é uma medida protetiva que abriga crianças e adolescentes, eles não têm cumprido as normativas federais da política nacional, das normativas nacionais, ou da política nacional da própria assistência social e da infância também, nem mesmo do Conselho Nacional, do CONANDA, e, portanto, eu acho que esta é uma matéria que tem que ser merece bastante carinho, porque as recomendações é de que tenham modalidades de abrigamento para essas crianças, com faixas etárias diferenciadas, não separação de grupo de irmãos, por exemplo. Esses são direitos que devem ser garantidos no momento do abrigamento. E, infelizmente, os nossos municípios do litoral não têm apresentado condições de construção desses abrigos de acordo com cada necessidade. Então, nós encontramos, às vezes, jovens junto com crianças recém-nascidas, por exemplo. E isso é inadmissível em termos de atendimento, porque são atendimentos completamente diferenciados e inclusive, tem abrigos que recebem no mesmo espaço físico meninos e meninas, o que dificulta o trabalho dos profissionais de abrigo. Então, nós temos uma série de dificuldades em relação à política nacional de abrigamento, que deve ser, eu gostaria de encaminhar também essa solicitação, tenho certeza que com o apoio de todos os presentes, no sentido de estar investigando e, se for possível, não investigando para punir, porque eu quero deixar claro aqui que os municípios não estão tendo condições, muitas vezes, de ampliar o seu atendimento. Então, no sentido mesmo de ver as possibilidades de investimento maior, não sei com que políticas isso poderia ocorrer, mas de investimento em um olhar especial para o litoral do Paraná, que no verão recebe inúmeras crianças e adolescentes, inclusive da capital, que vêm sozinhos. Nós temos que promover os recâmbios dessas crianças, e tudo isso é um inchaço, uma realidade muito diferente do que é no cotidiano do ano, vamos dizer. Mas mesmo no ano, nós estamos dando um atendimento não satisfatório a essas crianças e adolescentes que precisam dessa medida
protetiva. Imaginem a socioeducativa, nós não temos abrigo para o socioeducativo aqui no litoral. Eles têm que ir para Curitiba, ficar longe das suas famílias, o que também já é uma ilegalidade. De qualquer forma, porém necessário, é o recurso que temos no momento. Por isso eu peço apoio para que a Assembleia Legislativa e a Comissão possam estar dando um olhar especial para essa região do Paraná que sempre foi tão esquecida. Mas eu gostaria de finalizar, me permitam 5 minutinhos, no sentido de dizer que nós parabenizamos imensamente essa iniciativa. Como já dissemos, ela é suprapartidária, porque é uma questão, vamos dizer assim, social, de extrema relevância, mas também gostaria de alertar o seguinte: em termos de políticas de infância, adolescência e idosos, nós gostaríamos de estar contando com a intersetorialidade, sobretudo, dos conselhos de assistência social, porque na política nacional da assistência, a criança, o adolescente, o jovem, a mulher, o idoso, eles são considerados para nós, na política da assistência social, portanto, uma política privilegiada do serviço social, não a única. Nós trabalhamos com várias políticas da saúde, da da educação, mas a privilegiada é a Política Nacional da Assistência Social. E nesta política está previsto um atendimento central na família. Portanto, a assistência social seria de extrema importância estar participando, estar acompanhando todas as atividades, porque nós pretendemos, a nossa luta histórica da assistência social é não fragmentar a família em segmentos como nós temos feito. Isso é uma questão estrutural e cultural nossa, do país. Portanto, aqui não é nenhuma crítica a ninguém. Eu só queria esclarecer que nós, assistentes sociais, nós temos uma política própria que trabalha com proteção social básica e proteção especial, e nessas políticas está previsto o atendimento de todos os segmentos sociais, ou seja, da família, porque, finalizando, ainda que seja importantíssima essa discussão do idoso, de um lado, temos a infância e a adolescência, por outro lado, mas nós trabalhamos a totalidade da família. E isso por quê? Porque a nossa centralidade é o trabalho. E, portanto, eu encerro, deputado e todos os demais presentes, dizendo que, para nós, eu vejo, não sei se é só para nós, eu acho que todo mundo concordaria, a principal questão que nós temos no litoral, até pela sazonalidade, por tudo que eu já trouxe como uma prioridade da política de abrigo, mas agora dando um salto para políticas necessárias, para que essas crianças não precisem ir para abrigos, para que essas crianças não sofram abuso sexual, sejam atendidas de forma digna. Eu acredito que a principal, ou uma das principais, os principais encaminhamentos que nós teríamos que tirar daqui também, dessa audiência pública, é um investimento muito grande nas políticas de emprego para a juventude, que é uma das coisas que nós mais notamos não existir, essa falta de perspectiva futura para o jovem, para o adolescente, e inclusive para o adolescente na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Eu acho que essa falta de perspectiva que nós não temos, nós estamos tendo para oferecer, nos remete a considerar a questão do trabalho uma centralidade e solicitar também, além da política, do abrigamento, da questão do abuso sexual, que é seríssima, da questão que a ISUPAR colocou, da não redução da maioridade penal, mas também o fomento de empregos, de postos de trabalho para os nossos jovens, porque, sinceramente, sem essa perspectiva de futuro, com toda a crise, é uma crise, nós sabemos, mas mesmo quando não estávamos em crise, aquela propaganda de que todo jovem já tinha seu emprego, não era para os jovens pobres. Se alguém tinha emprego, eram jovens que estudam, jovens de classe alta ou média,
mas os jovens, adolescentes empobrecidos, não estão tendo acesso a emprego de forma satisfatória e que possam, com isso, construir os seus sonhos e construir uma expectativa de futuro bem melhor e com muito menos desigualdade com a qual nós temos visto aqui em todo o Paraná, é óbvio, mas para quem está trabalhando de perto com a infância e a juventude, nós vemos que no litoral isso é bastante saliente. Desculpem eu me estender um pouco, mas eu não podia me calar diante de uma audiência pública, de uma matéria que a gente estuda tanto, que a gente investe tanto, e que é um prazer mesmo estar aqui reunido com tantas pessoas que estão preocupadas com isso, e que, sinceramente, deputado, eu vim fazer coro a um pedido para a Assembleia de que tenha um olhar especial para o litoral do Paraná e para os nossos jovens, crianças e adolescentes que estão sem perspectiva de futuro e que não precisam da nossa ajuda. É uma questão de garantir direitos, está no Estatuto da Criança. Portanto, nós esperamos o seu protagonismo no enfrentamento de todas essas mazelas que vão estar colocando aqui. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, professora. Parabéns pela apresentação. Eu convido também a Karina Policarpo para vir à frente, vice-presidente do Conselho Tutelar de Paranaguá. E, de imediato, a palavra ao Juliano Maroldi, defensor público. Pode tomar. Obrigado. Boa noite a todos. Eu falo nessa noite em nome da Defensoria Pública do Estado do Paraná e a Defensoria sente-se muito honrada com o convite. Parabenizo a professora que me recebeu. Espero não ser repetitivo. Muitas das coisas que eu gostaria de compartilhar, a professora também já fez menção. Pretendo ser breve. Uma das coisas que eu percebi logo que cheguei na comarca, há mais ou menos 1 ano e meio, e talvez não seja uma característica peculiar de Paranaguá, do litoral, talvez comarcas do interior, é que o problema central e que vai atingir na ponta a questão relativa à infância e à juventude é a família. E por isso que eu gostei muito da fala da professora, porque ela fez o foco justamente em relação à família. Um dos primeiros casos que apareceu lá na Defensoria Pública, no ano passado, foi uma moça muito nova, eu acho que ela tinha 22 anos, e ela queria ajuizar uma ação de alimentos ao pai dos filhos, contra o pai dos filhos, e o relato que ela me deu era de que ela tinha ido morar com esse rapaz, esse homem muito mais velho que ela, inclusive, quando ela tinha 13 anos de idade. E aos 13 anos já vivendo uma vida marital, e aí teve esses filhos, mais à frente se separou e foi procurar a Defensoria Pública. Isso aqui é uma questão muito presente em Paranaguá, que é a desestruturação familiar. Meninos que saem de casa às vezes muito cedo para formar a sua família, sem o devido preparo, sem conhecimento para isso, e aí a decorrência natural é filhos antes do tempo, estudo que para no meio do caminho, trabalho que fica de lado para cuidar de filhos, e isso é uma coisa que vem se repetindo de geração após geração. E aí é claro que eu acho que a tarefa do Estado e dos órgãos envolvidos, primordial deveria ser cuidar das famílias, dar atenção às famílias, porque a família é a unidade básica. Se a família vai bem, ainda que hoje a Constituição Federal reconheça diferentes entidades como família, mas se a família está bem estruturada e cuidada, a sociedade também será uma sociedade saudável. Tivemos um outro caso, agora um pouco mais recente, em que uma família muito pobre, e esse é o público da Defensoria Pública, ela estava
eram 5 filhos, se não me engano, 4 ou 5 filhos, e eles foram abrigados, retirados do convívio do pai e da mãe, que é uma família paupérrima, mas você vê que eram pessoas muito simples, e eles foram retirados do convívio da família e abrigados por um bom tempo. E, o que se queria fazer era fazer exames médicos com as crianças que elas não vinham fazendo, fazer documentos que elas não tinham, mas ao invés, ao meu ver pelo menos, ao invés de trabalhar com essa família, que na verdade vivia numa condição de pobreza, e é claro, não podia dar tudo o que seria importante, que nós consideramos como essencial para uma criança, mas amor eles tinham muito para dar. Mas aí as crianças foram afastadas, e aí meses se passam com elas abrigadas, até que conseguimos, o juízo marcou uma audiência concentrada, como nós falamos, com toda a rede de proteção, para então fazer com que, dar oportunidade para as crianças voltarem para o lar. Mas, e se essa família tivesse sido trabalhada sem a necessidade de retirar as crianças daquele convívio? E todos nós sabemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a manutenção da criança na sua família é a medida primeira, é a prioridade. Então, eu faço aqui menção à necessidade de trabalhar com as famílias. Nós temos aqui órgãos que são profundamente comprometidos, o CREA, o Conselho Tutelar, mas infelizmente também esses órgãos, conquanto haja boa vontade, muitas vezes pela falta de estrutura também não conseguem dar conta da demanda que existe no município. E eu sei bem que é isso, porque a Defensoria Pública também, enquanto órgão nascente e muito necessário para a população brasileira, também sofre da falta de estrutura. E nós fazemos o que podemos. Inclusive, isso gerou uma demanda por parte do Ministério Público do Paraná, que ajuizou aqui uma ação civil pública para a estruturação dos órgãos que tratam com a aplicação e fiscalização das medidas socioeducativas para o adolescente que se vê envolvido no ato infracional. Sem a estruturação desses órgãos, a devida estruturação desses órgãos, com todos os profissionais que ali precisam estar, fica difícil dar um atendimento adequado a essa demanda da cidade de Paranaguá. E aí também fica a dificuldade de se dar um tratamento digno às famílias. Muitas vezes que nós observamos a falta de um genitor, a falta de uma mãe, e aí o pai e a mãe às vezes chegam na audiência e dizem: eu falo para ele, mas a autoridade parental às vezes já se foi há muito tempo, e aí os pais precisam do auxílio do Estado para dar conta do que está acontecendo com os seus filhos. Então, eu vou ficar aqui a palavra bem direcionada para o trabalho das famílias, a informação, a orientação às famílias, como foi falado anteriormente, sobre a orientação sobre a vida sexual, que acaba tendo um início muito precoce aqui na cidade. A gente verifica isso, como eu falei no início, e todas as mazelas que daí vem dessa desestruturação familiar. E não é raro nós ouvirmos em audiência, eu pergunto para o adolescente: e o seu pai? E ele diz: meu pai está preso lá em Piracara. E nós vemos ciclos se repetir, de mães solteiras muito cedo, pais presos, filhos presos, e esse público é o público que está na pobreza, como foi falado anteriormente. Eu fiz uma pergunta uma vez para uma das assistentes sociais lá no CREAS, e ela me fez, eu fiz a pergunta: quantos casos de adolescentes que passam aqui por terem praticado ato infracional? Quantos casos de adolescentes, assim, filhos de empresários ou filhos de pessoas de influência, enfim? Ela me disse: olha, nós atendemos no último ano mais ou menos uns 200 casos. Se nós tivemos 2 ou 3 desses que o senhor está me falando, foram muitos.
Então, a população carente precisa dos olhos e da atenção do município e dos órgãos envolvidos na administração da justiça e da infância. A Defensoria Pública tem lutado, na medida do possível, para também fazer essa orientação às famílias, fazer a orientação às mães que lá comparecem, aos adolescentes que lá comparecem, nos procurando. E peço também aqui ao Poder Público que, como a professora falou aqui, se lembre do litoral de Paranaguá e das famílias de Paranaguá que precisam ser assistidas pelo Poder Público. Obrigado. Obrigado, Juliana. Nós lembramos a todos que é importantíssimo o preenchimento das fichas que foram distribuídas, que é do controle da frequência, porque tem alunos que receberão certificados, né, as câmaras e prefeituras que vão ser registradas dentro daquela situação do relatório que nós já explicaremos na sequência. Agora a palavra a Karina Policarpo, a vice-presidente do Conselho Tutelar do Paraná. Boa noite a todos. Quero agradecer à Assembleia por ter vindo aqui dar esse privilégio ao nosso município e a todos os nossos colegas também militantes na área da infância e da juventude. Eu quero deixar bem claro para vocês que quando a Assembleia chegou aqui até o convite, eu fiquei bem estarrecida com a presença deles aqui em Paranaguá, porque enquanto Conselho Tutelar, vou falar em nome do meu colegiado, que infelizmente a gente tem uma deficiência muito grande nessa área e às vezes isso não é passado da maneira correta para a população. Eu acho que ficou bem claro, até a professora explicou bastante em questão aí as adolescentes das escolas, isso partiu também das escolas, que é um órgão que nos ajuda muito, né? São parceiros aí, a gente trabalha em conjunto, a rede de proteção é isso, é trabalhar em conjunto. E através dessas denúncias aí, a Assembleia veio até o nosso município realmente para somar com o nosso município, para nos ajudar a tentar deliberar da melhor forma possível a prevenção, não somente a exploração sexual, violência, né, ou o abuso sexual infantil, mas em toda a área voltada à criança, adolescente e também à pessoa idosa, né? Tem que observar que o nosso município hoje tem uma demanda muito grande nessa área, né, da exploração, da violência e do abuso sexual. O Conselho Tutelar atende, em média, uns 30 casos por mês, praticamente. É um número bem elevado. Casos confirmados, casos apenas de tentativa, mas tudo voltada à violência, ao abuso e à exploração sexual. Então, assim, é um número alarmante e, infelizmente, o nosso município não dispõe de uma estrutura de material humano e políticas públicas para a gente trabalhar isso. E, levando um pouco para o lado da infância infracional, também, às vezes, a sociedade ela tem uma reparação errônea com relação a isso. Acaba vendo o adolescente como realmente um infrator, né? Só que, na verdade, o doutor Juliano ele explicou bem também a questão familiar. Isso tudo desenvolve de um plano familiar. Muitas vezes, o adolescente infrator ele é vitimado àquela situação que levou a ele praticar aquele ato. Então, assim, nós militantes da área, militantes diretos da área, conseguimos entender melhor essa deficiência, esse problema, essa problemática, que não é só em Paranaguá, né? É no Brasil inteiro. Só que nós, aqui no nosso município, temos que fazer a nossa parte. O Conselho Tutelar hoje é composto por 4 conselheiros tutelares, pasmem, mas nós somos em 4. É inconstitucional? Porque a Constituição diz que são 5. Mas, infelizmente, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né, o nosso trabalho e atender toda uma demanda, coisa que é bem difícil, porque o número de denúncias são muito grandes e o número de material humano é pequeno. Então, assim, por esse motivo, a gente conta com o
apoio de toda a rede de proteção, com a Defensoria Pública, que é nosso parceiro, o Ministério Público, que é nosso parceiro, o Judiciário, que também é nosso parceiro, né? E agora fico muito feliz em contar com o apoio da Assembleia, tá? Também, né? Que está aqui, se colocou à disposição de nos ajudar. Assim como vocês sociedade, vocês adolescentes, vocês população, podem e devem nos ajudar, né? Nos mostrando, nos falando, porque nem tudo a gente chega ao nosso conhecimento. Então, é muito importante o apoio da população com relação a isso. Eu quero agradecer a todos, né, por essa oportunidade. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que já foi tudo muito bem falado. Até agora, como foi anunciado, eu sou a vice-presidente. A nossa presidente acabou de chegar, que é a Cristiane Vidal. Eu não sei se ela tem alguma coisa para falar aqui também, para ilustrar. Mas é isso. Obrigada a todos, obrigada pela presença de todos. Tenham uma boa noite. Obrigado, Karina. Convido também a Cristiane Vidal para tomar o seu assento aqui à frente. E a palavra agora ao presidente da ACAMPAR, Associação das Câmaras de Vereadores do Paraná, Júlio Macucci, vereador de Prudentópolis. Boa noite a todos. Saúdo o nosso deputado estadual Paranhos, assim, saúdo a todos e cumprimento aos presentes e à mesa, a toda a sociedade civil organizada aqui de Paranaguá e também da região. Registro a presença do nosso membro da diretoria executiva da nossa associação, Silvio Sanches, nosso vereador de Grundanaí do Sul, nossos amigos Walter e Wilson de Terra Boa. E gostaria de destacar essa iniciativa da Assembleia Legislativa, deputado, que está indo de encontro aos problemas em nossos municípios aqui do estado do Paraná. Nós, não entrando no mérito, ouvimos aqui atentamente a questão da discussão da diminuição da maioridade penal no nosso país e também de tudo o que cerca os problemas relacionados às nossas crianças e adolescentes. Dizer que, sem entrar no mérito, o que é fato no nosso país é que nós não temos uma estrutura preparada para que nós possamos atender tudo que é previsto no ECA. Então, nós temos que fazer o dever de casa a nível municipal, estadual e federal, para que as políticas voltadas à criança e adolescente possam fluir de forma eficiente. Quero registrar que a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia, e nós aqui, em nome da Associação das Câmaras do Estado do Paraná, estamos aqui presentes hoje, deputado, e a todos que estão presentes aqui, deixar o compromisso firmado para que nós, da Associação, iremos contribuir para que todos os municípios, através das câmaras municipais, possam construir e instalar em suas câmaras municipais comissões permanentes como essa da Assembleia. Eu acho que será uma grande contribuição nossa das câmaras municipais do Estado do Paraná para que nós possamos discutir e auxiliar todo esse